Bom dia. Bom dia, meninas. Olá, bom dia. Bora rezar, gurias. Bora rezar que a gente chegou no nosso último dia dessa primeira etapa da campanha, dessa primeira parte da campanha de oração pelos nossos maridos. Louvado seja Deus que a gente chegou até aqui, né? É uma alegria ter passado esses 25 dias rezando junto com vocês. Sempre é muito bom. Campanha de oração é uma coisa muito boa, assim, né? A gente toma um fôlego novo, né? Levantar de manhã, pegar esse hábito de levantar e rezar, é muito gostoso, né? Vamos rezar então, minhas lindas. Vamos clamar a Deus, a graça dele sobre a nossa vida, os direcionamentos que ele tem pra gente hoje, né? A gente tá encerrando só uma etapa, né? Só uma partezinha. A gente tá recém no comecinho do caminho, né? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, muito obrigada pelo dom da nossa vida. Obrigada porque nós estamos vivas, Senhor. Obrigada, Jesus, por tudo que Tu tem nos abençoado, Senhor. Nós somos gratas pelo dom da nossa vida. Nós somos gratas por mais um dia de vida. Nós somos gratas, Senhor, por essa campanha de oração, por tantos ensinamentos, por tantos direcionamentos, Senhor, por tanta graça que foram esses dias. Obrigada, Senhor, muito obrigada. Te agradecemos profundamente pelo Teu socorro, Senhor, pela direção, pelo caminho que Tu abriu diante dos nossos olhos. Muito obrigada, Senhor. Nós somos gratas, Senhor. Louvamos e bendizemos o Teu nome, Senhor, acima de tudo e de todos. Nesses tempos de tanta dificuldade, Senhor, de tanto desespero, de tanta dor e sofrimento, tem sido o nosso sustento. Obrigada, Senhor, muito obrigada pela Tua graça, Tua bondade na nossa vida. Queremos pedir, Senhor, que o Teu sangue mais uma vez nos cubra, nos lave, nos cele, Senhor. Sela a nossa família agora, Senhor. Sela cada uma de nós, nossos maridos, Senhor, os nossos filhos, a nossa casa, todo o ambiente da nossa casa. Sela com Teu sangue, Senhor, nosso local de trabalho, Senhor, nossos instrumentos de trabalho. Sela com Teu sangue, Senhor, todos os meios de transporte que a gente vai usar no dia de hoje, nós e nossos familiares, Senhor. Livra-nos de acidentes, Senhor, livra-nos de assaltos, livra-nos, Senhor, de acidentes domésticos, de acidentes na rua, nas estradas, acidentes de trabalho. Livra-nos, Senhor. Nós clamamos que o Teu sangue nos cubra, Senhor, nos cele, nos guarde de todo o mal, Senhor, nos proteja de todo o mal, nos proteja das ciladas, dos ataques de Satanás. Guarda nossa mente, nosso coração, do nosso marido, dos nossos filhos, escondidos agora debaixo do Teu preciosíssimo sangue, Senhor. Que o Teu sangue venha destruindo, Senhor, todas as obras das trevas, todas as insídias, os laços, as ciladas, as mentiras de Satanás, Senhor. Tudo aquilo, Jesus, que nós não vemos, que nós não estamos vendo, que nossos maridos e filhos não estão vendo, Senhor, todas as ciladas escondidas, as armadilhas, nós clamamos agora que o Teu sangue nos defenda e destrua tudo isso, Senhor, todo o plano do mal, todo o plano do inimigo contra nós e nossa casa, destrói pelo poder do Teu sangue, do Teu nome, nós clamamos. E pedimos mais uma vez, Senhor, que Tu nos encha do Teu Espírito. Senhor, lava-nos agora com as águas vivas do Teu Espírito Santo. Derrama sobre nós, Senhor. Derrama sobre nós, Senhor, a graça do Teu Espírito. Quando nós começamos essa campanha, Senhor, Tu nos deu uma palavra. E nós clamamos hoje mais uma vez, Senhor, a promessa dessa palavra. Em Ezequiel 36, 25. Derramarei sobre vós águas puras, que vos purificarão de todas as vossas imundícies e de todas as vossas abominações. Nós clamamos, Senhor, derrama sobre nós águas puras, que essas águas puras nos purifiquem, Senhor, de todas as imundícies dos nossos pecados, de todas as abominações dos nossos comportamentos. Vem Espírito Santo, lava-nos, lava nós, lava o nosso marido, lava a nossa mente, lava o nosso casamento, lava o nosso coração,
Lava o nosso leito conjugal, a nossa cama, a nossa sexualidade. Lava-nos, Espírito Santo. Purifica-nos, Espírito Santo. Vem fazer aquela obra que é espiritual. Vem fazer aquela obra que nós não conseguimos fazer sozinhos, aquilo que a gente não consegue nem enxergar. Vem, Espírito Santo. Vem em nosso socorro, Espírito Santo, e purifica-nos. Purifica as nossas mentes. Lava as nossas mentes, lava a nossa mente, a mente do nosso marido, lava os nossos corações. Lava a nossa árvore genealógica. Lava-nos, Espírito Santo, e purifica-nos de todas as imundícies, de todas as abominações. Lava-nos, Espírito Santo. Lava-nos, Espírito Santo. Lava-nos de toda mágoa, de todo ressentimento. Leva embora agora com as águas purificadoras, Espírito Santo, toda a estrutura de pecado na nossa mente, no nosso coração, tudo aquilo que nos afasta como casal, toda a estrutura de resistência a Deus na mente, no coração, no comportamento dos nossos maridos. Vem, Espírito Santo, e lava nossos maridos. Vem e lava-nos de tudo aquilo que nos afasta um do outro. Lava nosso casamento, purifica o nosso casamento, leva embora a mágoa, ressentimento, leva embora todos. Nós clamamos, Espírito Santo, tudo aquilo que o pecado, que o nosso pecado foi trazendo de estrutura, foi dando força para o inimigo dentro do nosso casamento, do nosso relacionamento. Lava-nos, destrói tudo isso. Nós pedimos, Espírito Santo. A tua palavra também nos diz, Senhor: eu vos darei um coração novo, em vós porém um espírito novo. Tirarei do vosso peito o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Senhor, nós clamamos a tua palavra, o poder da tua palavra sobre nós e nossos maridos. Tira do nosso peito, Senhor, todo o coração de pedra, nos dá um coração de carne, toda a dureza, Senhor, a ti, toda a resistência e dureza, a ti os teus mandamentos, a tua palavra, toda a resistência um contra o outro, Senhor. Nós clamamos agora, nos dá de novo um coração de carne, um coração apaixonado, Senhor, um coração curado, um coração transformado pelo teu Espírito. Cumpre em nós a tua palavra, nós clamamos, Senhor, realize em nós a tua palavra. A tua palavra nos diz: dentro de vós colocarei meu Espírito, fazendo com que obedeçais as minhas leis e sigais e observeis os meus preceitos. Senhor, nós clamamos, coloque em nós o teu Espírito, Senhor. Move-nos pelo teu Espírito, domina-nos pelo teu Espírito. Senhor, nós desejamos hoje ser dominadas, conduzidas pelo teu Espírito, dominando os desejos, os maus pensamentos. Vem sobre os nossos maridos, Senhor. Vem, Espírito Santo, torna possível a nós uma vida em que nós vivemos os teus preceitos, os teus mandamentos. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem em nosso socorro. Vem em auxílio do nosso casamento, da nossa família. Vem, Espírito Santo. Te derrama sobre a nossa casa agora, sobre nós, nossos maridos, nossos filhos, sobre o ambiente todo da nossa casa. Vem, Espírito Santo, nos fortalece para a vida de santidade. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, e ocupa agora todos os espaços. Reina, Espírito Santo, reina. Traz o senhorio de Jesus para dentro das nossas mentes, dos nossos corações, da nossa casa. Leve o tempo que levar, Espírito Santo. Nós desejamos essa vida nova. Nos fortalece para a luta, nos fortalece para a batalha, para a obediência. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Amém. Amém, minhas lindas. Vocês viram que eu peguei a palavra de volta, né? Trouxe de volta a palavra lá, que é a nossa promessa, né? E assim, gurias, eu creio que essa palavra ela tem que nos acompanhar ainda, né? Essa palavra é uma promessa de nós, para nós, né? Todas as vezes que a gente for rezar pelo nosso casamento, é uma promessa de Deus para nós, né? Para nossos casamentos, para nossos matrimônios, né? Deus trouxe essa palavra. Então, olha só como é que a gente reza com a palavra. Vocês viram que eu fui pegando versículo por versículo e fui rezando em cima desses versículos, clamando a graça que estava ali em cada versículo. Essa que a gente reza com a palavra de Deus, né?
A gente pega versículo por versículo, aquela expressão ali que mais toca às vezes o nosso coração, às vezes de toda uma palavra, um versículo é aquilo que mais chama atenção, né, no nosso coração. Vocês estão ouvindo um ronco? É o meu cachorro. É o meu cachorro, gente. Ele tá dormindo aqui do meu lado. É o Thanos, um shih tzu muito roncador. Agora ele parou. É o meu dogzinho. Ele é um amorzinho, mas ronca. Agora ele até acordou que eu falei que eu chamei o nome dele. É o meu cachorro. Agora ele parou de roncar, mas ele tava roncando todo o tempo. Mas vamos voltar pra palavra, tá? Teve já em outras lives, até teve vezes que ele latia na porta, que ele ficou bem doido. Agora ele já acostumou com as lives, mas daí ele vem pra perto e fica roncando, né? É uma figura, já aconteceu de tudo nas lives, né? Nas primeiras meus filhos entraram, né? Quem fez a quaresma de São Miguel comigo passou, né? Viu as confusões, né? Mas vamos lá, olha só, a gente pega uma palavra, tá? E a gente vai rezando versículo por versículo dela. Então, toda vez que você tiver uma palavra, por exemplo, essa palavra aqui é uma palavra que vai seguir com a gente, né? A gente vai continuar pedindo isso para Deus, por quê? Porque foi uma promessa que Deus nos fez para quando a gente rezar pelo nosso marido, pro nosso casamento, pra vida do nosso marido, pro nosso próprio coração, né? Deus nos promete aqui, olha só que coisa, né? Quando a gente começou a campanha, a gente não estava falando tanto sobre as abominações, as impurezas, imundícias da nossa sexualidade. A gente tava lá rezando por outras coisas. Eu tô rindo porque uma colocou aqui, a Rosane colocou, estava assustada. Não é só um shih tzu roncando, não se preocupem, não é nada de encapetamento, tá? É só o meu shih tzu roncando. O que acontece? Quando a gente começou a campanha, a gente tava rezando lá, e até as primeiras lives a gente falou muito sobre entender a dimensão espiritual, entender sobre quem era o nosso inimigo, as nossas posturas, né? A gente estava Deus foi nos guiando e nos trazendo, né? E nessa última semana, eu acho, essas últimas semanas, né, o Senhor trouxe pra gente muito mais firme a questão da nossa sexualidade, de toda a abominação que entrou aí, de todas as imundícies. E essa palavra começa falando que Deus vai derramar sobre nós águas puras que vão nos purificar de todas as imundícies e de todas as nossas abominações. Olha como se aplica a rezar pela nossa sexualidade. Claro que não são só essas, né, gurias? Mas como se aplica nesse momento. Então, olha só, a palavra de Deus, que já tinha se antecipado pra gente, né? Já tinha se antecipado, já estava nos dizendo que Ele nos dava uma provisão de libertação e de purificação. Lá, antes da gente rezar por isso, né? Então, como é que a gente vai fazer? Você vai pegar essa palavra, você vai anotar ela. E aí tem uma coisa, gurias, que às vezes eu faço para facilitar. Eu gosto de fazer assim, né? Eu pego essa palavra aqui e eu formulo uma oração, tá? Então, assim, eu pego aqui esse primeiro versículo: derramarei sobre vós águas puras que vos purificarão de todas as vossas imundícies e de todas as vossas abominações. Ezequiel 36, 25, tá? O que eu vou fazer? Ezequiel 36, 25. Eu vou pegar e vou colocar: Senhor Jesus, derrama sobre mim e sobre o meu marido as águas do teu Espírito Santo, que elas purifiquem o nosso casamento, a mente do meu marido. Lembra que a gente estava falando sobre pornografia, sobre masturbação, sobre todos os vícios na sexualidade, sobre adultério, né? Tudo que veio sujando o nosso leito conjugal, tudo aquilo que a gente mesma buscou, que a gente viveu de pecado nessa área. Você vai anotar isso, você vai fazer uma oração, você vai compor a sua oração. Limpa-nos, Senhor, disso, purifica a nossa sexualidade, purifica a nossa mente, a imaginação do meu marido. Senhor, que as águas do teu Espírito Santo purifiquem o imaginário do meu marido, a mente do meu marido, o comportamento, o corpo dele. Senhor, leva embora toda essa dependência da pornografia, do pecado, Senhor. Entendeu? Você vai anotando, você vai escrever. Só no versículo 25, Ezequiel 36, 25, a gente pode fazer uma linda oração clamando a purificação da nossa sexualidade, né? Aí eu passo pro 26, aí eu vou escrever ali. Por que eu digo escrever uma oração? Porque depois você pode, durante um tempo, né,
todos os dias lá, ou nos dias que você estabelecer para rezar, você vai pegar o seu caderno de intercessão pelo marido e a oração tá pronta. Você vai pegar ela num dia que você tá com um pouco mais de pressa, você já tem a oração pronta, né? Você já vai botar o olho ali, você vai rezar aquela oração em cima da palavra, porque a palavra de Deus é a espada do Espírito, é nossa arma, né? Nós estamos afirmando diante de todas as trevas e também, né, no céu, diante de toda a realidade espiritual, nós afirmamos a realidade, o poder da palavra de Deus, nós afirmamos o que Deus vai fazer, nós declaramos que cremos, nós proclamamos aquilo que a boca de Deus já proclamou para se tornar realidade. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar versículo por versículo. Aqui nós rezamos juntas. Ezequiel 36, do 25 ao 27. Você pode aplicar qualquer palavra, qualquer versículo bíblico, você consegue tornar ele uma oração. E isso pra gente é muito importante. Quando a gente aprende a rezar com a palavra, gurias, é um salto na nossa espiritualidade. É um salto. A palavra de Deus é que tem toda a autoridade, né? Está escrito que Deus sustenta todo o universo com o poder da sua palavra. Deus disse e foi feito. É nessa palavra que a gente se apoia, tá? Então, quando a gente vai rezar, a gente vai usar assim. Por que eu comecei falando isso? Para nos lembrar da promessa dessa campanha. Nós passamos 25 dias rezando juntas. E a promessa lá do começo, do primeiro dia, foi essa. E ela vai continuar conosco. Então, o que a gente vai fazer? Você vai anotar ela no seu caderno. Você vai fazer, você mesma vai escrever. Você conhece as imundícies. Você conhece as abominações que já fizeram parte da história do teu casamento, que fazem parte do teu coração, da tua mente, do coração, da mente do marido, né? Aí a gente vai lá e a gente compõe essa oração, às vezes o mais detalhada possível, né? Eu gosto muito de detalhar a minha oração. Ontem o Senhor nos trouxe a palavra, né? O que tu quer? Você vai lá e você pede para Deus: Deus, eu quero pão. Deus, eu quero peixe. Deus, eu quero que tu derrame águas puras que purifiquem no meu casamento de toda impureza e toda imundícia que a gente cometeu na sexualidade. Eu vou lá e eu escrevo: Senhor, aquilo que eu vivi. Outra coisa, gurias, que pesa demais no nosso coração, que a gente pode pedir para Deus purificar o nosso coração, é das mágoas, ressentimentos, da falta de perdão, né? Quem já viveu, quem já passou, né? Quem já foi marcada pela chaga da traição, né? De ser traída, carrega no coração essa dor, né? Às vezes é a quebra de confiança com o parceiro, né? Isso é tão terrível, é tão difícil, né? E às vezes o contexto da traição, né? Às vezes ele é muito doloroso, né? Às vezes mulheres que são traídas com pessoas próximas, né? Com amigas, com pessoas da família, com uma quebra de confiança muito grande, assim, né? Que fere profundamente. Às vezes você tá grávida, você tava doente, você tava fragilizada, seu marido foi lá e cometeu adultério, aquilo ali dói de uma maneira muito terrível. E outra coisa, às vezes dói mais quando a gente já tem uma chaga de rejeição, de abandono, que a gente já não se sente muito amada, né, pela nossa história. Então, assim, diante de tudo isso, a gente também pode pedir: Senhor, lava meu coração, né, toda a dureza, tudo aquilo que eu fui endurecendo para não ser machucada, né, tudo que eu endureci com meu marido, porque daí às vezes o que acontece? O marido, ele quer reconstruir, ele arrepende, ele pede perdão, né, e a gente quer perdoar, né, a gente quer levar adiante o casamento, mas aquela dor, né, a mágoa, o ressentimento, aquilo fica voltando, né, te impede de ser feliz. Você vai pedir: Senhor, limpa-me, limpa com a água do teu espírito, limpa meu coração da mágoa, do ressentimento, da dor, Senhor, do dia que eu fiquei sabendo, né? Tem mulheres assim que faz anos que passaram por isso, seguiram o casamento adiante, mas se lembrar, né? Às vezes começa a estação do ano que você foi traída, né? Você foi traída lá no começo do verão. Quando começa a aproximar o início do verão, você vai sentindo uma angústia, uma dor, nada tá bom, pode estar tudo bem.
Por quê? Porque tá marcado lá em você, ficou registrado aquele momento de dor intensa e aquilo vai te machucando de novo. E quando você vê, você já tá encrencando com o marido, né? Você já não consegue viver bem. De repente passa, né? Quando vem de novo aquele começo de verão, você começa a sentir tudo de novo. Então, assim, por que eu tô falando isso, gurias? Porque Deus, Ele quer nos dar uma vida plena, né? Então a gente não pode ficar alimentando essas coisas. Isso tudo vai atrapalhando o nosso casamento, nos causa muito sofrimento. Então, olha só, vai lá, compõe a tua oração, olha para a tua história, né? A gente olha para a nossa história, a gente olha para a palavra de Deus, né? E a gente entrelaça isso, né? A gente mergulha a nossa história na palavra de Deus e aí a gente vai fazendo essas orações. De todas as palavras que Deus falar com você, você pode fazer exatamente isso que eu tô falando que eu fiz com vocês aqui, tá? Mas eu fiz específico com essa palavra porque essa palavra é uma promessa. Não esquece dela, reza com ela, mantém ela sempre na tua oração. Certo, meninas? Vamos lá. Eu quero voltar um pouquinho com vocês para Tobias, bem rapidamente, para a gente conseguir encerrar essa primeira etapa da nossa campanha de oração, porque ela não termina, né? Ela não termina aqui de jeito nenhum. Deus nos orientou para a gente começar um caminho, né? Ou para algumas mulheres, para que a gente voltasse, que a gente acordasse, para que a gente se reestruturasse nesse caminho de intercessão. Talvez você já conhecesse o seu lugar, você não estava posicionada nele como devia. Agora, depois dessa campanha, você retomou, né? Lembrou quem você é, lembrou da sua missão de intercessora, de protetora do teu lar, pela tua visão, pela tua oração, tá? E tá só começando, né? A gente vai levar adiante. Deus só nos realinhou. Também por aqui a gente vai fazer outras etapas, também por aqui a gente vai fazer outras lives. Eu ainda vou apresentar para vocês o e-book, né, com as orações, vou ensinar para vocês como aplicar elas uma por uma, mas hoje encerra um ciclo, né, a gente fecha um ciclo e isso também é importante. Olha só, a gente vai olhar lá para Tobias, né, para Tobias 7, 8, quando a gente tem o casamento de Tobias com Sara, né. Eu até digo para vocês, gurias, leiam o livro de Tobias, né? A gente vai terminar aqui e leiam todo o livro de Tobias, porque a gente não vai conseguir trabalhar ele por inteiro, né? Mas olha só, a gente vai olhar no capítulo 7, no capítulo 8, quando Tobias chega com Azarias, né? Que é o anjo Rafael disfarçado de homem, na casa de Raguel, eles se apresentam, se encontram, né? E aí ele se apresenta que ele é filho de Tobi, eles se abraçam, né, porque eles são da mesma tribo, né, são da mesma família, e a gente tem uma orientação de Moisés quanto a isso. A gente nem vai conseguir entrar profundamente nisso agora, mas tudo isso tem um significado pra gente. O que eu quero chamar a atenção, gurias, é que era desejo de Deus que Tobias e Sara se casassem, né, na obediência, na fidelidade a Deus e colocando Deus no centro desse casamento. Até então, Sara vinha sendo perseguida por Asmodeu. 7 maridos ele já tinha matado, né? Eles se aproximavam dela, diz a palavra de Deus, né? Depois da noite de núpcias, lá na noite de núpcias, eles amanheciam mortos. Olha o peso que Sara carregava de trauma, de dor, de luto, de morte, né? De se sentir culpada por isso que acontecia, né? Por toda essa infelicidade, né? Conjugal, olha que peso, né? E esses homens morriam, né? 7 homens assassinados por um espírito maligno, isso é muito, muito terrível, né? E aí Tobias chega lá e diz, eu quero casar com Sara. Eu não vou fazer nada aqui, não vou jantar. Vamos fazer aqui uma janta, vamos fazer um banquete para receber ele. Eu não quero nada, enquanto tu não me conceder a tua filha Sara em casamento. Qual foi a reação de Raguel, o pai de Sara? Essas palavras encheram Raguel de espanto, pensando no que tinha acontecido aos 7 maridos que se tinham aproximado dela, e começou a temer que tal desgraça se repetisse mais uma vez. Meninas, às vezes as coisas vão acontecer na nossa vida e a gente
se enche às vezes de esperança, né? Eu acredito assim que cada vez que Sara casava, ela tinha aquela esperança de que ia dar certo, que daquela vez ia dar certo, né? E não dava. Nessa vez aqui, dessa vez, eles já estão muito traumatizados, eles já estão morrendo de medo. Imagina a opressão que era a presença desse demônio o tempo todo rondando essa família, ali ao redor dessa família, né? Imagina a opressão que eles sentiam, o peso que era. Ele estava morrendo de medo, ele não queria mais, nem tentar. Por quê? Porque ele já estava profundamente ferido. Porque ele já estava traumatizado, porque ele estava oprimido com medo, porque para eles o destino da filha já estava escrito. Não tinha mais jeito naquilo ali, não tinha mais como dar jeito, né? Ele até se espanta com o pedido de Tobias. Como assim? Tu não sabe, né? Como quem diz assim, né? Tu não sabe o que aconteceu com os outros 7 maridos dela? E Tobias sabia o que tinha acontecido, e Raguel sabia que todos sabiam. E como que agora ele queria tentar, né? Aí entra a voz de Deus, né? Pelo anjo, né? O anjo disse-lhe: não temas dar-te tua filha, porque é deste piedoso servo de Deus que ela deve ser mulher. Por isso nenhum outro pôde tê-la. Então Raguel disse: não tenho mais dúvidas de que Deus admitiu em sua presença minhas lágrimas. E aqui ele cede, né? Aí ele se enche de esperança. Não, então é isso mesmo, né? A palavra do anjo, gente, os anjos eles são enviados por Deus para cumprir ordens de Deus, para falar em nome de Deus. Então, quando esse anjo tá falando isso, ele tá falando em nome de Deus, então tem unção, tem graça, tem convencimento. Todas as palavras que ele vai falando ao longo de toda essa orientação, eles confiam nele. Por quê? Porque tem a unção de Deus, porque é um anjo que tá falando com eles, mesmo que eles não soubessem. Então Raguel cede, acredita, abençoa, eles celebram o casamento, né? Sara tá morrendo de medo de tudo acontecer. Olha aqui, ó, versículo 19. A mãe, né, de Sara, introduziu sua filha e esta se pôs a chorar. Levou ela para o quarto, para onde ela ia encontrar com o marido, onde Tobias ia entrar para encontrar com ela. E ela faz o que, gente? Ela começa a chorar. Ela tá tão traumatizada que ela pensa: ele vai morrer, eu vou passar por tudo aquilo de novo, né? E aí a mãe abençoa ela e diz: o Senhor do céu te enche de alegria pelos males que tens sofrido. Olha a bênção da mãe. Antes disso o pai já tinha abençoado, os pais abençoam essa filha, né? E ela entra, só que olha só, gurias, apesar de eles terem cedido, de Raguel ter cedido, né, e ter dito: então eu tenho, agora eu não tenho mais dúvida. Se ele fosse gaúcho, ele ia dizer: eu não tenho mais dúvida, foi Deus que te mandou aqui para casar com a minha filha. Então é isso mesmo, né? Ele celebrou o casamento. E aí eles vão dormir. E Raguel, olha o que diz aqui, 8, versículo 11. Apesar de ele ter dito lá no versículo 13 do 7, que ele não tinha mais dúvidas de que Deus tinha admitido em sua presença as lágrimas dele, ele não tinha dúvida. Lá no 13 ele diz: eu não tenho dúvida. No 8:11, ao cantar do galo, Raquel chamou seus criados e foram juntos cavar uma sepultura. Gente, o que aconteceu com esse homem? O que aconteceu com esse homem? Que de um capítulo para outro, num lugar ele diz: eu não tenho mais dúvida. Eu não tenho mais dúvida, Deus escutou a minha oração, vocês que Deus sejam abençoados. Aí passa a noite, quando ele acorda de manhã cedo, o galo cantou, antes do sol levantar, ele já chama o servo e diz assim: ó, vamos cavar uma cova. Vai que aconteceu, ó, quem sabe, se não aconteceu a esse o mesmo que aos outros. 7 homens que se aproximaram dela, olha só, cheio de certeza lá, não tinha dúvida que já tá cavando a cova. O que eu quero mostrar com isso? Gente, que a gente é inconstante. A gente é igualzinho Raguel. Nós, todos nós, né? Nós somos inconstantes. No momento da unção que Deus fala conosco, a gente tem certeza, a gente diz: eu não tenho mais dúvida. É isso que eu tenho que fazer, é assim que eu tenho que agir, essa é a palavra que Deus me deu, eu não tenho mais dúvida. Passou a noite, no outro dia de manhã a gente já tá assim: mas será que... A gente já tá cavando a cova pro fim de novo, pra morte. Não, eu vou me precaver. Eu vou cavar a cova.
Vai que não era tanto assim, vai que nem foi Deus que falou comigo. Vai que nem acontece aquilo, vai que aquilo foi coisa da minha cabeça que eu me emocionei. Será que foi Deus que falou comigo? Quem aqui já não passou por isso? A gente tá sem dúvida nenhuma, no outro dia de manhã a gente tá cavando a cova. A gente já perdeu a fé, a gente já perdeu a visão. Ele não perdeu totalmente, mas ele diz, olha, quem sabe aconteceu mesmo. Quem sabe não vai dar certo de novo. Gurias, essa é a realidade do nosso coração. Vamos ser bem franca, a gente é super inconstante na nossa fé, no nosso procedimento. E por que eu tô falando isso hoje? Porque nós temos que resistir firmes na fé. Nós temos que tomar uma resolução e ir com ela até o fim. Até o fim. Deus é fiel, Deus não muda de ideia. Se Deus falou conosco uma coisa, a gente não pode deixar que a frieza da noite, que a escuridão da noite mude o nosso coração. Deus falou conosco. E uma coisa, gurias, por isso que é tão necessário que a gente se mantenha em oração. Rezar uma vez por semana não vai te sustentar. Pegar na Bíblia uma vez na semana não vai te sustentar. Você pegou o hábito de levantar e rezar cedinho comigo? Continua no hábito de levantar e rezar cedinho. Você vai pro seu quarto de oração, você vai rezar. A Jéssica, mas é que eu nem tava assim, eu rezo assim, meio na cama, eu rezo meio fazendo as coisas. Bom, então agora você vai ter que preparar um momento. Porque você precisa ser alimentada dessa fé. Por quê? Porque a gente muda de visão e de ideia muito rápido. Num dia a gente diz, eu não tenho dúvida que Deus ouviu a minha oração e as minhas lágrimas. No outro dia a gente tá, mas eu acho que eu vou cavar a cova. Vai que não dá certo. Você tá entendendo? Nós precisamos nos manter em oração. Se você não se mantiver em oração, você vai estar cavando cova. Você vai estar sempre esperando o pior. Vai estar sempre se preparando para o pior, vai estar sempre olhando para o teu casamento, para a tua vida, para a tua família com esse olhar negativo, de não vai dar certo, de não, Deus não escutou a minha oração. Então, manter os olhos no Senhor e até o fim. Mantém o teu tempo de oração. Se você não tiver seu tempo de oração, você vai perder a visão. Eu perco. Eu sou inconstante. Eu sei que eu preciso rezar sempre. Eu sei que eu preciso de um caderno de oração. Sabe por que eu preciso de um caderno de oração? Para me lembrar do que Deus me disse. Por quê? Porque eu sou igualzinha a Raguel. Sou igualzinha esse aqui. Num dia eu tenho certeza que Deus escutou a minha oração e as minhas lágrimas chegaram até Ele. Passou pela frieza da noite, pela dificuldade. Tô passando, eu já começo. Eita, no outro dia eu já tô. Será? Gente, ele tá. O galo cantou, ele tá na cama. E ele já tá matutando aqui, ó. Ih, vou cavar a cova. Eu sou assim. Eu sei do barro que eu sou feita. Então eu não posso me afastar da voz de Deus. Eu não posso me afastar da voz de Deus. Nós somos inconstantes. Nós somos inconstantes. A nossa fé ela é bombardeada. A nossa mente, às vezes, tem tempos que a gente tá muito firme. Mas geralmente a gente é assim. Então, eu preciso estar próxima da voz de Deus. Eu tenho que ficar aqui, ó, ouvindo a voz de Deus para não ser esse tipo de pessoa aqui que num dia eu não tenho dúvida e no outro eu tô cavando a cova. No outro eu já perdi toda a minha esperança. No outro eu já penso, vai dar tudo errado. Vai dar tudo errado, cava a cova para enterrar. Vamos se adiantar. Olha só, ele tá se adiantando a graça de Deus. Com um pensamento completamente negativo e esperando o pior. A fé dele aqui já tinha sumido. Toda aquela fé do dia seguinte já tinha sumido aqui. Nós não podemos ser assim. Para não ser assim, a gente tem que ficar firmada na palavra. Eu preciso. A gente precisa de Eucaristia. A gente precisa de quarto de oração. A gente precisa de oração do tempo. A gente precisa. Senão a gente tá cavando cova, tá? Aí vamos voltar aqui para Tobias. O que Tobias e Sara fazem, gente? Eles entram no quarto. Olha só, capítulo 8. Depois do jantar, introduziram um jovem no aposento de Sara. Olha, eles vão se encontrar agora, sozinhos. Tobias, fiel às indicações do anjo, tirou do seu alforje uma parte do fígado e o pôs sobre brasas acesas. Versículo 3. Nesse momento, o anjo Rafael tomou o demônio e prendeu-o no alto deserto
no deserto do Alto Egito. Olha só, nesse momento, fiel às indicações do anjo. Gente, ele não se dispersou. A vida dele dependia daquilo. O futuro dele dependia daquilo. Ele estava com as horas de vida contadas se ele não obedecesse, né? Às vezes a gente não tem essa urgência. A gente não enxerga isso. Algumas aqui têm essa urgência. Algumas estão passando por situações que compreendem que é urgência. Que se elas não rezarem agora, se elas não jejuarem agora, né? Tem um fim decretado para o casamento delas. Mas às vezes, gurias, a gente perde esse sentido de urgência, né? A gente perde essa noção de que é preciso obedecer agora, preciso obedecer hoje, é preciso ser fiel às indicações que o Senhor nos dá. Deus nos mandou andar por aqui, eu vou andar por aqui. Eu vou fazer o que Deus está me mandando hoje, agora. Eu não vou perder tempo. No momento que Tobias obedece aquilo que Azarias, que era o anjo Rafael, tinha dito para ele, naquele momento o anjo Rafael entra em cena. Se lá no capítulo 3, tá? A gente tem uma luta corporal, física, né? De um demônio que se manifesta num peixe e Rafael não intervém, porque quem tinha que lutar ali era Tobias, porque naquela hora, aquela luta, Tobias tinha que enfrentar, e Rafael fica só de longe dizendo para ele o que tinha que ser feito, e lá ele aprendeu a obedecer. Lá ele, naquele primeiro risco de vida que ele passou, ele compreendeu que ele precisava ser fiel às indicações de Azarias para sobreviver. Agora aqui ele tá cara a cara com um demônio que vai matar ele, mas que ele não tá vendo, ele não tá enxergando, mas ele sabe que tem. Ele sabe. Como ele já obedeceu uma vez e deu certo, ele sabe que aquele tem que obedecer. Nessa hora, ele não pode tomar o demônio e aprisionar. Mas Rafael pode. E aqui Rafael faz por ele. Gurias, aquilo que a gente tem que fazer é a gente que tem que fazer. Aquilo que a gente não dá conta. Se a gente é fiel e obedece, Deus faz. Nós não podemos catar o demônio, nós não podemos catar os espíritos que estão aí, prender eles em algum lugar. Nós não podemos isso. Mas Deus pode e Deus faz. No tempo certo, conforme a obediência. Era preciso que fosse dessa maneira. Na nossa vida, a libertação ela tem um momento para acontecer, conforme nós vamos avançando nesse caminho, conforme a gente vai sendo fiel nesse caminho a Deus. As coisas vão clareando, a gente vai tendo conhecimento. Agora é preciso obedecer. Sem obedecer às indicações de Deus, nós não vamos chegar neste ponto que aí Deus pode intervir e tirar da nossa vida, da nossa história familiar, do nosso casamento, aquilo que nós não podemos sozinhas. Deus sempre faz a parte dele, mas é que preciso que a gente faça a nossa. Tobias foi fiel, foi lá nas brasas, colocou ali uma parte do fígado. E naquela hora, gente, não é em si o fígado, não é em si a brasa, mas é a obediência daquele ato. É a obediência. Vocês não vão sair por aí pegando fígado de peixe, queimando em brasa para mandar os capeta embora. Não é isso. É a obediência à indicação do anjo. É obedecer, é o ato de obedecer aquilo que ele tinha falado. E ali naquele ato de obediência dele, Rafael pôde ir lá pegar o demônio e prendê-lo. Tobias vai até o fim. E aí, Tobias encoraja a jovem Sara com estas palavras. Olha só. Levanta-te, Sara, e roguemos a Deus hoje, amanhã e depois de amanhã. Estaremos unidos a Deus durante essas 3 noites. Depois da 3ª noite, consumaremos nossa união. Porque somos filhos dos santos patriarcas e não nos devemos casar como os pagãos que não conhecem a Deus. Aqui Tobias já entendeu aquilo que Rafael tinha falado para ele, sobre aqueles sobre os quais o demônio tem poder e aqueles que o demônio não tem poder. Ele toma uma posição diante da ordem, diante do esclarecimento, diante da visão. Ora, como deve ser um casamento que honra a Deus? Então eu vou obedecer. E ele obedece. Gente, e ele obedece até o fim. Ele obedece até o fim. Ele podia pensar assim, não, já foi uma noite, já foi 2. Olha, na primeira noite a graça da libertação foi dada.
na primeira noite, mas ainda tinha mais bênção para duas. Ainda tinha bênção para duas. E ele foi até onde? Até o final. Gurias, nós rezamos até onde? Até o final. Até o fim. Até a graça acontecer. Até a gente ter certeza de que aquilo ali foi vencido, a gente não para de rezar. A gente não desiste no meio do caminho. A gente não pensa, não, mas tudo bem, né? Não, acho que aqui já tá bom. Já tá o suficiente. Deus te deu uma direção, você vai até o final naquela direção. Você vai rezar o quanto for necessário. A gente tem aqui as 3 noites, né? A gente tem toda uma alegoria no livro de Tobias, né? Representando Jesus que vence a morte, que vence o mal. Não vai dar tempo de eu explicar tudo isso para vocês. Mas nessas três noites de oração aqui, que eles não consumam um casamento, né? Que eles passam em oração, em vigília, clamando a Deus, né? O socorro e a bênção para o casamento, né? A gente tem os 3 dias, né? Que Jesus morreu e Jesus ressuscitou. Então, olha só, gurias, às vezes para nós esses 3 dias, né? São um tempo, foi para eles um tempo de privação, né? Eles não consumaram o casamento. A gente vê aqui na palavra que no momento que Tobias vê Sara, que ele sabe que Sara é de sua parentela, né, que é da tribo dele, ele se apega, o coração dele se apaixona por Sara, ele quer casar com Sara, ele quer, a palavra de Deus diz que ela era uma moça muito bonita, com certeza ele desejava ela, né? Para eles foi difícil de repente passar aquelas 3 noites, mas aquilo foi necessário para eles. Como pra gente às vezes é necessário passar por algum tipo de privação e sofrimento. Como foi necessário, mais do que privação e sofrimento, que Jesus morresse, que Jesus passasse pelo sofrimento, pelo Calvário, pela morte, para vencê-la. Às vezes a gente precisa mergulhar nesse mistério todo de sofrimento e de privação, para que a gente possa ressuscitar com o Senhor, para que o nosso casamento possa ressuscitar. Não tem como fugir do sofrimento. Não tem como fugir dele. A gente precisa olhar para o sofrimento da nossa vida, por aquilo que o nosso marido está passando, que o nosso casamento está passando de frente, puxar para a gente. É preciso passar por 3 noites de privação, por 3 noites de vigília e oração. É preciso passar pelo Calvário, pela frieza da morte, pela escuridão, pela solidão, para que depois haja a satisfação, para que depois venha a alegria, para que depois venha a ressurreição. Nós passaremos por isso, muitas aqui estão passando, e quem dera, né, gurias, fosse só 3 dias, né? Não é, tem mulheres aqui que estão há anos, mas olha só, quando a gente coloca Deus nessa equação e quando a gente coloca a obediência nessa equação, né? O que diz sobre Jesus, o que a gente tem sobre Jesus, que Jesus foi obediente até a morte, em morte de cruz. A obediência para a gente ela é essencial, ela é crucial, nós precisamos obedecer a Deus. Deus está nos dizendo isso com muita insistência, sabe por quê? Porque se a gente desobedecer vai dar errado. Não adianta você ter rezado aqui 25 dias, não adianta você ter anotado todas as palavras, não adianta você ter comprado o caderno mais bonito para anotar tudo, você tá cheia de entusiasmo, né? Se você não obedecer às indicações de Deus, o que Deus tem te falado. Olha, Jéssica, Deus tem me falado que eu preciso mudar o meu comportamento, eu sou muito explosiva, né? Ou eu não sou carinhosa, eu não demonstro afeto e preciso... Ó, meu cachorro começou a roncar de novo, não se assustem, tá? Quais são as indicações que Deus tem te dado? Eu falo demais, eu critico meu marido todo o tempo, né? Eu jogo piadinha, eu disputo autoridade com ele. Gurias, o que foi que nesse tempo todo você olhou no seu comportamento que precisa mudar? O que é? Isso é indicação de Deus, é preciso obedecer aí. Além disso, o que Deus tem te mandado rezar, você sentiu no coração forte ontem quando eu falei, cara, eu preciso rezar o terço da libertação, o terço da misericórdia, precisa rezar um rosário. Vai ser fiel à indicação que Deus está te dando. Até quando? Até vencer, até passar por tudo. Gurias, tem horas que o sofrimento é tão intenso, né? É tão forte que a gente não vê mais esperança. Não tem mais apoio aqui. Você não consegue mais colocar esperança no seu marido.
Você não consegue mais colocar a esperança em você. A nossa esperança e o nosso olhar vem de Deus. A gente só se apoia em Deus na frieza das noites, né? Na tristeza do Calvário, na tristeza da morte, né? Da nossa esperança, da nossa fé, do nosso casamento, quando a gente pensa assim, não tem mais jeito, né? Nós, mulheres cristãs, nós olhamos para Deus e nós temos que lembrar, cara, depois da morte, depois do Calvário, depois da morte, depois da vergonha, da traição, da humilhação, veio a ressurreição e a vitória. Tem esperança para o meu casamento. Eu vou ser fiel a Deus nesse tempo. E o meu casamento, o meu marido, a minha vida conjugal vai ressuscitar. Vai ressuscitar. Tem mulher aqui que Deus mandou voltar a dormir na mesma cama com o marido. Você obedeceu essa indicação de Deus? Deus está mandando a gente não se negar para o nosso marido, da gente procurar o marido, da gente ceder, da gente desejar, né? Eu sei que muito precisa ser curado no nosso coração, mas isso foi uma indicação de Deus. Você já obedeceu? Você já está fazendo isso? Olha, tudo isso, gurias, pra gente é muito precioso. Por quê? Porque nós vamos ver a vitória de Deus na vida dessa família. A vitória de Deus. Tem um pedacinho aqui da oração de Sara que eu vou falar pra gente colocar no nosso caderno de oração. No versículo 10 diz assim: tende piedade de nós, Senhor. Tende piedade de nós e fazei que cheguemos juntos a uma ditosa velhice. Gurias, isso aqui tem que estar lá em cima, assim, ó, na capa do nosso caderno de oração. Em cada página do nosso caderno de oração, Senhor, tem piedade de nós e faz com que cheguemos juntos a uma ditosa velhice. Esse é o nosso pedido para Deus. E sabe o que acontece? A palavra nos fala lá no último capítulo de Tobias. Olha só. Lá no capítulo 14, tá? O último capítulo. A gente vê como Deus escutou, né? Deus escutou a oração de Tobias. Cada detalhe. Morreu com alegria, tendo vivido 99 anos no temor ao Senhor, e seus filhos o sepultaram. Toda a sua parentela e toda a sua descendência. Olha isso, eu me emociono com isso aqui. Perseveraram numa vida íntegra e santo procedimento, de modo que foram amados tanto por Deus como pelos homens e por todos os seus compatriotas. Gente, olha o que é uma família. Olha o que é uma família que não era para ter dado certo. Cara, essa família que não era para ter dado certo. Você entende isso? Que tinha um demônio que ia matar, que já tinha matado 7. Sara, olha o peso que tinha na vida de Sara. Não tinha jeito para esse casamento. O pai já tinha cavado uma cova lá, o sogro, né? O pai de Sara, para enterrar Tobias. Não tinha jeito para esse casamento. Mas Deus entrou no meio. E eles obedeceram a Deus. Eles colocaram os olhos em Deus e eles foram até o fim. Até o fim. E o que Deus fez? Deus ouviu a oração deles. Sara pediu, Senhor, tem piedade de nós, Senhor, tem piedade de nós e faz com que a gente chegue juntos a uma ditosa velhice. E o que Deus fez? Deus ouviu a oração e concedeu. E eles e a descendência deles foi amada tanto por Deus quanto pelos homens. Todos olhavam para aquela família que não era para ter existido e davam glória a Deus. Aquela família era sinal de Deus sobre a terra e é até hoje para nós. Por quê? Porque eles obedeceram a Deus. Gurias, seja qual for a sentença que está pesando sobre a tua vida, sobre o teu casamento, sobre o teu marido. Quem sabe você pensa assim, ó, meu marido já morreu 7 vezes. Não tem mais jeito pra esse homem. Não tem mais jeito. Asmodeu entrou aqui, Jéssica, na minha casa, no meu casamento. Meu marido é um homem que já morreu 7 vezes. Não tem mais jeito pra ele. Eu quero te dizer uma coisa. Pra Deus tem jeito. Pra Deus tem jeito. Enche o teu coração de esperança e de coragem. Não é hora pra parar de lutar. Não é hora. Você vai clamar a Deus, Senhor, tem piedade de nós e fazer com que cheguemos juntos a uma ditosa velhice. E você vai se posicionar como uma mulher de oração e de jejum, de penitência. Vai clamar a Deus, não vai parar, até que
toda a graça, até que todo o favor de Deus tenha vindo sobre o teu casamento e a tua família, você não vai parar de rezar. Você vai cumprir, você vai passar pelas 3 noites, você vai passar pelo Calvário, você vai passar pela cruz, você vai passar pela morte, mas você vai ressuscitar com o seu marido, seu casamento. Em nome de Jesus, não para de lutar, minha irmã. Não é hora para parar de lutar, não é hora. A gente tá só começando, só começando. Amém, minhas lindas? Amém. A palavra de Deus, a voz de Deus, a boca de Deus, a sentença de Deus, ela é sempre maior do que qualquer sentença do inimigo, do que qualquer investida do inimigo. Deus é fiel. Amém, minhas lindas? Vou tomar um gole d'água, vou ver o que eu anotei que eu não falei, pra gente encerrar, né? Vamos ver aqui. Vamos ver se tem alguma coisa que eu não falei. Tem coisa que eu não falei. Olha só. Sabe que quando eu tava lendo hoje de manhã, uma coisa também chamou a atenção no meu coração, né? Que dessa postura de Raguel, né? Ele tava lá, um dia ele tava cheio de certeza que Deus escutou a oração. No outro dia de manhã ele tava lá cavando a cova. Mas antes do raiar do dia, antes que o sol se levantasse, olha o que diz a palavra de Deus. Ele manda fechar a cova. Aqui, cadê meu Deus do céu? Nós vos bendizemos, Senhor Deus de Israel, porque não se realizou o que temíamos. Usastes conosco de vossa misericórdia, expulsando para longe de nós o inimigo que nos perseguia. Aí diz assim no versículo 20, Raguel ordenou imediatamente aos seus criados que fechassem a cova. Né? Hoje para nós é um dia de fechar a cova. Né? A gente precisa fechar a cova da desesperança, da morte, de pensar que acabou. Hoje a gente tem que fechar a cova, certo? Fecha a cova que você já tinha cavado. Chega de olhar para essa desesperança, né? Fechar a cova. E quando eu tava rezando isso, pedindo pro Senhor, eu dizia, Senhor, é isso mesmo, né, que tu tem para os nossos maridos. É fechar a cova, Senhor. Isso, assim, martelou forte no meu coração, né? De fechar a cova. De tirar os olhos da morte. Aí, olha só a palavra que Deus me deu, né? E o Senhor colocava no meu coração que algumas mulheres diriam assim, Jéssica, meu marido já morreu. Jéssica, eu abri a cova porque não tinha mais jeito. Não tem fé no coração desse homem. Ou a desesperança das situações diárias específicas. Às vezes a gente cavou uma cova numa situação bem específica, pensando assim, nisso aí não tem mais jeito, nessa situação não tem mais jeito, mas olha só, aí eu pedi pro Senhor uma palavra. O Senhor me dá uma palavra, o Senhor me dá uma palavra para essas mulheres, Senhor, que pensam que o marido já tá morto, ou que essa não tem solução nessa situação. Aí olha o que Deus me deu de palavra. Eles dizem, nossos ossos estão secos, nossa esperança está morta, estamos perdidos. Por isso dirige-lhes o seguinte oráculo, eis o que diz o Senhor Javé, ó meu povo, vou abrir os vossos túmulos, eu vos farei sair deles para vos transportar à terra de Israel. Ai, gente, Deus é tão fiel. Você vai anotar, Ezequiel 37, 11 ao 13. Sabereis então que eu é que sou o Senhor. Ó meu povo, quando eu abrir os vossos túmulos e vos fizer sair deles, quando eu colocar em vós o meu espírito para vos fazer voltar à vida, e quando vos hei de estabelecer em vossa terra, sabereis então que eu sou o Senhor, que o disse e o executei. Gurias, Deus não muda de ideia, Deus não brinca com a gente. Tá morto, tá no túmulo, eu vou abrir o túmulo, tá dizendo o Senhor. Acabou, sentença de morte, de fim, Deus tá dizendo, eu vou abrir o túmulo, eu vou fazer voltar a vida, e eu vou restabelecer vocês na terra de vocês, que é um casamento de bênção, uma família abençoada. E aí vocês vão saber que eu sou o Senhor, que disse e executei. Gurias, Deus seja louvado. Pega essas promessas, pega essa promessa.
fecha a cova. É Deus quem vai chamar. Se teu marido é Lázaro, se o teu casamento é Lázaro, se já cheira mal, se já estava fechado o túmulo, se não tinha mais jeito, Deus está dizendo, eu vou abrir o túmulo, eu vou trazer de volta para a vida. Eu digo, eu executo, eu sou Deus, eu sou fiel. Nada para Deus, gurias, nada para Deus é impossível. Nada para Deus é impossível. Eu não tô aqui para animar vocês com palavras tolas e vãs. Não. Eu tô dizendo para vocês, vai ser difícil. Vai ser complicado. Você vai mudar de... Você precisa ser fiel. É muito difícil ser fiel. A gente sofre, a gente passa pelo sofrimento, pela privação, pela dificuldade do jejum, da penitência, pela penitência de fechar. É tudo isso. Tudo isso aqui é verdade. Mas a nossa fidelidade, a nossa obediência possibilita que Deus seja fiel. Libera a graça da fidelidade de Deus ressuscitar. Quem sabe lá na sexualidade tá tudo morto, tá no túmulo, enterrado, fechado, fede, cheira mal. Quem sabe você não tem intimidade com seu marido há anos. Deus diz o quê? Eu vou abrir o túmulo. Eu vou trazer vida para essa sexualidade, para essa intimidade. Olha, o que mais que tá morto? O que mais que tá morto? É a vida espiritual do marido. É a vida financeira de vocês, a área profissional da vida do marido. É a saúde emocional do teu marido. Quem sabe seu marido tá numa depressão terrível. Quem sabe o seu coração tá ferido de morte. Quem sabe assim, ó, é uma bagunça tão grande a minha vida, Jéssica, que eu não sei nem como é que eu rezo. Eu não sei. Jéssica, tudo na minha casa é desordenado. Tudo na minha casa é desordenado. Eu sou desordenado, meu marido, tudo tá numa bagunça. Tudo tá bagunçado. Deus hoje está nos dizendo que Ele vai operar na nossa vida. Que Ele vai trazer vida para aquilo que está morto. Você sabe, você já tentou 7 vezes. Sabe, você já tentou tudo que você podia, né? Número 7 é a plenitude, né? Tudo que podia você já fez. Agora Deus precisa entrar. E quando Deus entra, Deus muda o nosso destino. Agora a gente precisa ser fiel e obediente a Deus. Fiel e obediente a Deus. O que Deus te falou, você vai fazer. O que Deus te mandou, você não vai mais questionar Deus. Não vai mais questionar Deus. E eu quero encerrar. Olha, eu encerrando ainda com outra palavra. Olha só. Vós também, ó mulheres, sede submissas aos vossos maridos. Se alguns não obedecem à palavra, serão conquistados, mesmo sem a palavra da pregação, pelo simples procedimento de suas mulheres, ao observarem vossa vida casta e reservada. Hoje eu tô trocando todas as palavras, né, gurias? Eu acho que eu tô meio cansado demais. Olha essa palavra para nossa vida. 1 Pedro 3, versículo 1 e 2. Se alguns não obedecem à palavra, se teu marido não obedece à palavra, ele será conquistado, mesmo sem a palavra da pregação, pelo teu simples procedimento de uma vida casta e reservada. Depois a gente continua lá para baixo, ele diz assim, não seja o vosso adorno que aparece externamente, cabelos trançados, ornamentos de ouro, vestidos elegantes, mas tende aquele ornato interior e oculto do coração, a pureza incorruptível de um espírito suave e pacífico, o que é tão precioso aos olhos de Deus. Meninas, aqui a gente tem um procedimento que Deus nos dá. Por que que eu tô falando isso no final e eu vou encerrar com isso? Porque o nosso procedimento, ele importa. Obedecer no nosso procedimento. Jéssica, o meu marido não crê em Deus. E eu já tentei pregar para ele. Olha, não é a pregação. Não é a pregação da palavra. É o nosso procedimento. De novo, Deus traz a castidade e a pureza para nós. Gurias, como isso é importante. Nós somos as guardiãs da pureza, da castidade dentro da nossa família. Eles são convencidos pelo nosso procedimento.
E olha aqui, além da castidade, da pureza, um espírito suave e pacífico. Carambola! Suave e pacífico. Gente, isso aqui é para acabar com a nossa raça. Procedimento suave e pacífico, que é tão precioso aos olhos de Deus. Olha, na hora que se acender para fazer guerra, você vai lembrar, tem que ser fiel até o fim. Qual é o procedimento de fidelidade que Deus orienta para uma mulher? Para o marido que não crê, para o marido que não está aberto à pregação da palavra. O meu procedimento é a pregação da palavra. O meu procedimento, a minha vida, eu vivo falando aqui para vocês, não adianta fazer campanha, jejuar em 5 missas, rezar 3.000 rosário, 3.000 Ave Maria, sair do quarto de oração e ser uma cavala com o marido, com os filhos. Isso não é suave, isso não é pacífico, isso não é evangelho. Nós mulheres, nosso chamado é de suavidade, é de paz, é de castidade, é de pureza. Esse é o nosso chamado. E é só por isso que a gente precisa rezar todo dia. Porque sozinha a gente não dá conta. Que a gente é igualzinha a Raguel. Eu tenho certeza que Deus ouviu minha oração. No outro dia eu tocava na cova. Gurias, hoje é dia de fechar a cova. De se organizar. Te organiza. Organiza a tua vida, o teu tempo de oração. Clama o Espírito Santo. Clama o Espírito Santo. Pede para a Virgem Maria. Socorro. Socorro. Essa palavra começa falando de submissão ao marido que é infiel à palavra. Você prestou atenção? São Pedro está orientando aqui, é o primeiro papa da igreja, ele está orientando o quê? Mulheres cristãs, que os maridos não são fiéis à palavra, não acreditam em Cristo, sejam submissas a esse homem. O quê? Você é submissa a este homem? Eu sou tão melhor que ele. É o que a palavra nos orienta. Não entenda por submissão ao teu marido você ser humilhada por ele, você aguentar todo tipo de humilhação, traição e adultério sem você se posicionar. Não é isso. Não é assim. Deus não te fez para ser capacho do seu marido, para ele pisar em cima. Não é isso. Bem pelo contrário, a gente está rezando aqui para mudar essa situação. E é para a gente saber se posicionar nestes momentos. Não é para aceitar todo tipo de impureza na cama, todas as loucuras que ele está trazendo da pornografia. Não, lá você vai ter que se posicionar por uma vida de pureza e santidade. Mas a gente não pode tomar o lugar do nosso marido. E a gente tem que saber como se posicionar, como falar, como dizer um não, como colocar um limite, como dizer para ele, isso aqui eu não aceito. Tudo isso tem um jeito de falar que precisa ser guiado pelo Espírito. Ser submissa ao nosso marido é sustentar o nosso marido. Mesmo ele sendo infiel, mesmo ele sendo fiel, mesmo infiel a Deus, que eu digo, né, gurias? Mesmo ele sendo um homem que não crê no evangelho, mesmo ele não sendo ainda o tipo de homem que ele nasceu para ser, que Deus sonhou para ele. Porque esse é o nosso papel, é orar e manifestar no nosso procedimento, a nossa oração, para que o nosso marido seja o que ele nasceu para ser. Certo, minhas lindas? Tanto ainda a gente teria que falar, né? Tanto ainda a gente teria para rezar. Volta, olha só, volta nas lives se você precisar. Tá, aqui tem a quaresma de São Miguel. Tem o jejum de Daniel aqui, que foram 21 dias. Tem agora essas 25 lives que a gente fez da campanha de oração. Tem outras lives ainda aleatórias sobre quarto de oração, sobre obediência a Deus, que também estão salvas aqui. Estão lá no canal do YouTube das Sentinelas da Torre. Tudo tem aqui, bastante conteúdo já. A gente vai viver bem a nossa Páscoa semana que vem. Coloca bem o foco de viver bem a Páscoa. Se na tua paróquia vai ter missa, vai ter celebração da Páscoa, vai para a igreja. Se não tem, assiste pela televisão. Gente, o Frei Gilson semana que vem vai fazer assim, ó, aquela Páscoa pra gente. Vamos viver bem a Semana Santa. Vamos viver bem a Semana Santa. Morrer e ressuscitar com o Senhor, né? Apresentar no dia, você foi traída no dia da traição de Judas, você vai apresentar a sua traição, vai pedir para a dor da traição do Senhor curar a tua dor de traição. Você vai sofrer com Jesus todo esse calvário para ressuscitar com o Senhor. Na outra semana a gente retorna com live. Eu vou avisar vocês o dia.
porque daí eu vou entregar para vocês o e-book para vocês baixarem e vou explicar como é que ele vai estar organizado. E aí a gente vai marcar lives semanais aí, pelo menos uma vez na semana. A gente vai se encontrar às 7 da manhã para rezar juntas. Tá certo, minhas lindas? Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos por esse tempo. Nós te agradecemos muito por esses 25 dias, Senhor, de oração. Por todas as promessas, Senhor, que Tu nos fez. Senhor, são tantas promessas, nós tomamos posse de todas elas e nós queremos hoje, Senhor, fechar as covas da desesperança, fechar a cova do desespero, Senhor, da falta de olhar para Ti, Senhor, toda a cova, Senhor, de condenação do nosso casamento, do nosso marido. Todas as palavras que nós falamos, Senhor, que não tinha mais jeito, agora, Senhor, nós renunciamos e fechamos essa cova. E clamamos, Senhor, realiza a Tua vontade. Realiza a Tua vontade no nosso casamento. Senhor, nos fortalece. Nos enche de unção e de força, Senhor, para seguir em frente. Nos enche de unção, de visão, de força para seguir em frente. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Amém. Amém, minhas lindas. Eu tô vendo que vocês estão colocando aqui agradecimento, dizendo que foi muito bom, né? Que foi uma bênção, me abençoando. Rezem por mim pela minha família, para eu dar conta de fazer aquilo que Deus quer. Só me importa aqui fazer a vontade de Deus. Gurias, estejam atentas, não percam a graça. Não cai nas cascas de banana que o diabo joga pra gente escorregar. Às vezes a gente cai por coisa pequena, tá? Suavidade, espírito pacífico e suave, atenção, para nada nos roubar a graça. É dia de fechar a cova, tá bom? Deus abençoe, Deus te abençoe, e a gente volta a se falar. Eu vou conversando com vocês pelos stories, tá? Durante essa semana, esse final de semana, semana que vem, vocês vão ficando atentas, tá? Fiquem atentas aos stories, vejam o que eu coloco ali, eu tenho me comunicado por ali com vocês. Dúvidas, partilhas, minha caixinha, vão lá na caixinha e coloquem, porque assim eu consigo falar com todas vocês, tá bom? E aí eu já vou dizer, semana que vem a gente marca o dia da live na outra semana para eu apresentar para vocês o e-book, tá bom? Deus abençoe, meninas, foi maravilhoso rezar com vocês, tão suave, nem parece Ribeira. A Lidiane Mazebisca. Amo vocês, gurias. Deus abençoe.